E se eu tivesse que dar uma tendência, é óbvio que a tendência é pelo fato não vir.
Bom dia a todos. Bom dia. Então, pessoal, eu vou, na aula de hoje, continuar falando sobre a integral indefinida, tá? E o objetivo, então, dessas aulas, né, da terça-feira passada e a de hoje é vocês se familiarizarem com a notação da integral indefinida, com as propriedades básicas desta operação e as fórmulas que ocorrem com mais frequência, né? E a consulta ali, a tabela, porque à medida que a gente vai avançando aqui nos estudos das integrais indefinidas, né? A gente vai incorporando técnicas, que são as chamadas técnicas de integração, que permitem, então, calcular integrais que não aparecem diretamente naquela tabela básica, tá? Então, essa tabela que aparece no livro é uma tabela que contém as fórmulas das funções mais simples, tá? Se vocês olharem, né, nas páginas seguintes ali, e em alguns livros, se vocês tiverem acesso ao livro físico, né, o livro de papel, vocês poderão ver que os livros de cálculo geralmente têm na própria capa, assim, na parte de dentro da capa tem formulários, né, com extensas listas de fórmulas envolvendo as integrais indefinidas, né, certo? Qual o objetivo, né, dessas tabelas, desses formulários? Simplificar, né, a vida do usuário, digamos assim, da pessoa que precisasse calcular uma integral, né, e não tivesse, digamos, tempo e nem vontade de fazer todos os cálculos intermediários, né? Então, às vezes, as pessoas estavam precisando calcular lá uma integral, o que ela fazia? Ela pegava o formulário, né, pegava o resultado direto e prosseguia nos cálculos, tá? Hoje, né, esse tipo de consulta perdeu muito da força, perdeu muito do impacto, né, porque hoje existem inúmeros programas que são gratuitos, que estão disponíveis na internet e que realizam as operações de cálculo de integrais indefinidas, né, com um custo muito baixo e com uma grande confiabilidade, né? Qual é o custo que geralmente esses programas proporcionam, né, para o usuário? Bom, o primeiro custo, que é relativamente baixo, é o custo de acesso à internet, né, que quase todas as pessoas que fazem um curso de graduação têm, né? Então isso é um empecilho. Para algumas pessoas pode ser um empecilho, dependendo de onde a pessoa mora, pode ser que ela não tenha um sinal de internet de boa qualidade, enfim. Mas vamos supor que a pessoa consiga, né, um bom sinal de internet. Ela acessa lá uma página. O que ela precisa? Ela precisa escrever, né, a fórmula que ela está trabalhando no livro, ela precisa escrever na anotação daquela página. Nem sempre a anotação utilizada no livro vai ser a mesma utilizada nas páginas disponíveis na internet, tá? Então essa é digamos, uma cultura, né, um conhecimento que o usuário precisa ter para conseguir fazer, né, a adaptação na anotação quando for utilizar esse tipo de recurso, tá? Então vou mostrar para vocês depois alguns exemplos, né? Vou selecionar aqui um ou dois exemplos, vocês poderão evidentemente ter conhecimento de outros recursos aí, né? Tem pessoas que gostam de ficar procurando, como é que faz isso, como é que faz aquilo, então, né, tem outras opções. Muito bem, pessoal, então eu vou começar aqui a falar sobre a integral indefinida, né? Vou compartilhar aqui, ó. Então aqui, pessoal, ó, de novo, né? Vamos fazer o caminho lá do Moodle para a gente ver como é que está organizado, né? Vocês não se perderem aqui, tá?
Então, o plano de ensino está disponível bem aqui na parte superior. Eu insisto que vocês acessem aqui, ó. Por quê? Porque lá na parte final do plano de ensino estão indicadas as páginas por assunto, né? Isso aqui eu fiz um levantamento dos assuntos que serão abordados ao longo do semestre, que estão disponíveis no livro do Anton, né? Cálculo volume 1, que tem acesso online lá pelo site da biblioteca, né? Então aqui, ó, a página e o marcador. Assim, no volume 1 a diferença sempre é de 20 para cima, né? Então se a página é 212, na bandeirinha ali no marcador estará sinalizado o 232. Então naquele primeiro assunto lá, diferenciais, aproximação linear, né? Eu já marquei os exercícios, estão ali as páginas, e a página, evidentemente que eu marco a página inicial do exercício, né? Então inicia na página 217 e seguintes, tá? E a mesma coisa para os demais assuntos. Então, a integral indefinida, onde a gente começou a falar na terça-feira, né? Esse assunto começa na página 330 do livro, que é o marcador 350, tá? Então, está lá na parte final do documento, que é o plano de ensino. Isso é importante vocês se orientarem desta forma, né? Outra coisa que é importante, ó, além do link, né, das aulas do Zoom, está o link permanente do livro do Anton, né? Então é importante vocês exercitarem esse acesso aqui, tá? Vocês vão precisar disso, vocês vão precisar fazer esse acesso aqui e vocês já vão ver por quê, né? Então vou fazer aqui o acesso, eu já tinha acessado aqui, mas eu vou fazer de novo. Ó, clica ali. Espera uns segundinhos, né? Aí, ó, vai lá no exibir online, ó, ou acesso online, qualquer um dos dois, qualquer um desses dois botões aqui, ó, tá? Ó. Aí vocês vão clicar ali. Aí ele vai pedir a identificação, né? Vocês até perguntaram e foi esclarecido a dúvida. Ele vai pedir a senha que corresponde aos 4 últimos dígitos da RG, né, da carteira de identidade de vocês. É uma senha específica para o acesso online ao site da biblioteca, tá? Eu já tinha feito o acesso aqui, mas eu vou repetir o processo. Tu clica aqui em OK, aí ele escolhe a categoria, né? Aí vocês vão escolher, no caso de vocês são alunos de graduação. Eu sou professor, então eu vou selecionar a minha categoria. Aí vocês, ó, quer ver? Vou botar professor ali. Aí a minha senha, o site já está com ela armazenado, né? Aí eu só clico aqui em enviar, tá? Aí aparece o livro. Eu vou clicar aqui, ó. Aí aparece o livro, vai aparecer inclusive na página que eu abri, que eu fechei na última vez que eu fiz o acesso, né? Então, se eu estava na página 300, ele vai reabrir na página 300, tá? Então tem esse conforto aí, né, que é interessante. Então, às vezes, né, pessoal, o que acontece, vou fechar aqui o outro acesso que eu tive, às vezes acontece, naquele momento ali tu não consegue, fica tranquilo, é alguma coisa eventual, né? Espera alguns segundos, alguns minutos, e tenta de novo, tá? O site da biblioteca tem funcionado muito bem, tá? Então, quando há algum problema, assim, permanente, né, que, por exemplo, vamos supor que eles estejam fazendo uma manutenção no site, geralmente eles avisam a comunidade acadêmica. Ó, no dia tal, no horário tal, entre as horas tais e tais, o site poderá ter algum problema de acesso, tá? Mas, então, geralmente ele tem funcionado bem, ok? Então, não sei se alguém tem alguma dúvida ali sobre esse caminho que eu fiz. Tranquilo? Então, pessoal, todos que já fizeram alguma vez, é bom vocês tentarem fazer. Vocês vão precisar fazer porque hoje eu vou disponibilizar a atividade de avaliação, tá? E o acesso aos exercícios serão os exercícios do livro, tá? Então, vocês terão que acessar estas páginas do livro aqui. Ok? Então, né, nós vimos essa tabela básica aqui que eu disse para vocês, que são as tabelas, que são as fórmulas mais simples, que envolvem, digamos assim, resultados diretos, né?
Então, a gente trabalhou alguns desses exemplos, nós vamos continuar trabalhando na aula de hoje e já vamos iniciar o uso de uma técnica chamada de técnica de substituição. Quer ver? Vou passar para a página seguinte aqui. Então, aqui o autor apresenta alguns exemplos. Esses exemplos aqui nós já fizemos, né, com expoentes inteiros positivos, mas vou refazer aqui esse expoente negativo aqui, né? Vamos a gente se familiarizar. Então, é importante, pessoal, que vocês vejam estas fórmulas como fórmulas gerais. Até coloquei aqui, onde começa a aula de hoje, no arquivo aqui, que vai ficar disponível no Moodle, a integral indefinida, né, o assunto da aula de hoje, tabela básica. Está na página 324 do livro. Né? Sempre que eu me referi ao livro, é o livro do Anton, Cálculo, o volume 1. Então, esta fórmula que aparece aqui, né, é uma fórmula que expressa a integral indefinida da potência enésima de x. Então, vejam, essas duas fórmulas aqui, elas são iguais, tá? Porque a letra que a gente utiliza para representar a variável de integração, ela é qualquer, certo? Então, se a fórmula está escrita em x na n dx ou u na n du, elas representam a mesma coisa. Então, qual é a lógica? Bom, eu estou nessa primeira fórmula aqui. Eu estou integrando em relação à variável x. Então, o resultado será expresso na variável x. Então, vai ficar x na n mais 1, dividido por n mais 1, mais a constante de integração, se o n for diferente de menos 1. Né? Agora, vamos supor lá que eu encontre uma fórmula que está escrito o cálculo na variável u, ou qualquer outra letra. Bom, vai usar a mesma fórmula, tá certo? Então, a integral de u na n du será u elevado na n mais 1, dividido por n mais 1, mais uma constante, desde que o n seja diferente de menos 1. Né? Então, por exemplo, uso das fórmulas e propriedades, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar um exemplo aqui, para a gente aproveitar essa primeira fórmula que está escrita aqui. Vamos calcular uma integral indefinida. Vou escrever aqui com diferentes formatos, para vocês verem que a gente tem que se familiarizar também com isso. Né? Então, por exemplo, vou escrever aqui 1 sobre x elevado na quinta dx. Né? Então, olha só, esta integral indefinida, ela está sendo escrita, o autor lá, quando pede para calcular, ele está solicitando que seja calculada a integração na variável x, né? Que é o que denota esse símbolo aqui. O dx significa que a variável de integração é a variável x. Então, tudo que depende de x é a variável que está sendo integrada. Qualquer outra letra que aparecer é considerada uma constante. Tá? Então, como é que eu vou calcular essa integral? Eu vou passar para a notação que está sendo utilizada ali no formulário. Eu vou ter aqui o x elevado na menos 5 multiplicado pelo dx. Tá? E o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou calculando a integral, eu estou usando uma propriedade da potenciação. Né? 1 sobre x elevado na quinta é a mesma coisa que a função x elevado na menos 5. Então, eu posso escrever a integral desta forma e utilizar, então, a fórmula básica do x na n. Então, aqui o n é menos 5, tá certo? Então, eu vou utilizar esta fórmula. Vamos fazer aqui o cálculo passo a passo. Eu vou ter a potência x na menos 5 mais 1, dividido por menos 5 mais 1. Né? Mais uma constante de integração. Não podemos esquecer das constantes de integração. Né? Então, vejam que o resultado é também uma potência negativa, né? Certo? Só que, então assim, pessoal,
Não, a gente tem que se preocupar, na hora de escrever o resultado final, né, com a questão da apresentação. Qual é a apresentação usual, né, quando eu tenho esse tipo de resultado aqui? Bom, como algum de vocês perguntou, né, a integral indefinida, ela vai servir para nós aqui como uma ferramenta para calcular depois em certas integrais definidas. Então, geralmente, isso aqui é um cálculo intermediário, né? Mas para efeito de apresentação, né, não é usual deixar aquele -4 ali, ó, nessa forma como está escrito aqui. Tá? Então, quais são as formas usuais? Eu vou escrever aqui. Neste caso, vou tirar essa página intermediária aqui. Ó, então vai ficar, opa, apareceu. Então aqui a gente pode escrever da seguinte forma, ó. Usando o símbolo da fração, a gente pode deixar, bom, aí vocês vão ter pequenas diferenças dependendo até dos estilos, né, dos autores dos livros que vocês vão encontrar eventualmente, tá? Então, pode ser escrito assim. Né? Então, o que foi feito aqui nessa representação? Eu só coloquei o sinal de menos ali na frente do símbolo da fração, né? E a outra possibilidade é escrever assim, ó. Digamos, acho que a maioria dos autores acaba utilizando essa anotação que eu vou escrever por último aqui, ó. Tá? Eu digo para vocês, se vocês escreverem assim, ó, nesse formato aqui, com o expoente negativo, para mim está ok, tá? Por quê? Porque a informação escrita dessa forma aqui deixa bem claro, ó, a integral de 1 sobre x na quinta dx é x na menos 4. A pessoa tem que deixar bem escrito ali o sinal de menos no expoente, né? Fica bem claro que ela usou a regra corretamente no cálculo da integral indefinida, tá? Se for escrever nesse formato aqui, também está correto, né? Não esquecer do sinal de menos, que o sinal de menos é uma consequência ali da subtração, né? Menos 5 mais 1, tá? Certo? Então, só para a gente... Bom, como é que a gente escreve, né? Ó, vocês devem procurar sempre escrever, já que nós estamos trabalhando no modo remoto, a gente tem que procurar enfatizar a resposta, né, pessoal? Certo? Então, pode escrever assim, né? Ou... Eu vou colocar aqui as duas possibilidades. Tá? Então, de qualquer uma das duas representações, está ok. Muito bem. Se tiver alguma pergunta, podem fazer pelo chat aqui, pessoal, ou abrir o microfone e perguntar, tá? Fiquem bem à vontade aí. Vamos mostrar alguns exemplos com a utilização. Não, o trabalho, o prazo de entrega será, vocês, né, vão fazer a entrega até terça-feira. Tá? Ele estará disponível a partir do final, um pouquinho depois do final da aula, mas a entrega será até a terça-feira. Eu vou configurar o Moodle, né, para que vocês entreguem até terça-feira. Ok? Bom, vamos lá, pessoal. Então, a integral de 4 vezes o cosseno de x. Então, como eu disse para vocês, né, tudo que depende da variável x, né, quando a gente está integrando aqui, ó, como no símbolo está escrito, né, sim. Sim, aqui, ó, a dúvida é a seguinte, aqui, pessoal, ó. Vejam bem. Então, vamos lá.
Estou destacando ali, para esclarecer a dúvida. Ó, x na menos 4, ó, vamos colocar aqui uma observação, então. Sempre que eu tenho o expoente negativo, né, expoente negativo no numerador, ele pode ser transformado, pode ser escrito, ó, x na menos 4. Isso é a mesma coisa que 1 dividido pelo x elevado na 4 no denominador. Tá? Isso é uma igualdade que decorre das propriedades da potenciação. Né? E esse menos 4 que aparece aqui no denominador é uma divisão. Né? Então, eu estou dividindo, é como se tivesse o 1 aí em cima, né? Dividido por menos 4, certo? Então, como o numerador é positivo e o denominador é negativo, o sinal de menos pode ser escrito na frente da fração. Da mesma forma que, por exemplo, ó, vamos supor, se tu tem uma fração assim, ó, vamos pegar um exemplo aqui com números para ilustrar, tá? Vamos supor que tu tenha 4 dividido por menos 16. Né? Esta igualdade aqui pode ser escrita, essa fração pode ser escrita assim, ó. Faz a simplificação, né? E o sinal de menos pode ser escrito na frente da fração. Né? Tem que observar que as regras de sinais, né, na divisão, elas são as mesmas que são válidas na multiplicação. Né? Se tu tiver, por exemplo, vamos supor lá, que pode acontecer, né, num cálculo intermediário, lá, menos 2 dividido por menos 20. Tu faz a simplificação, isso aqui é 1/10, né, porque tu tem a divisão de dois números negativos, numerador negativo, denominador negativo, a fração resultante no final é positiva, certo? Então, essas igualdades aqui são decorrentes das propriedades, são duas propriedades. Uma é a propriedade da potenciação, que eu estou usando aqui, e a outra é a propriedade da divisão de números, né? A regra dos sinais na divisão dos números, que é a mesma que é válida para a multiplicação. Tá? Então é importante, se tem dúvida, fazer alguns exercícios aqui no livro, tem exemplos até desenvolvidos aqui, né, com expoentes tanto positivos quanto negativos, né? Daí você vai se familiarizar com estas fórmulas e estas propriedades. Tá? Bom, então vou dando um exemplo aqui. Não sei se ficou claro, e se tiver, tá, pessoal? Pode me perguntar, não tem problema. Vamos lá, então. E nesse outro exemplo, tá, pessoal, a integral é a integral de 4 vezes o cosseno de x dx. Lembra que o que é a operação de cálculo da integral indefinida, né? É a operação inversa de cálculo da derivada. Então, eu estou querendo saber qual é a função cuja derivada é 4 cosseno de x. Então, o 4, como é uma constante, ele vai ficar multiplicando a integral indefinida do cosseno de x em relação a x, que é representado ali pela diferencial de x. Né? Então, veja, nessa passagem aqui, ó, eu não calculei a integral indefinida, então por isso que eu continuo escrevendo o símbolo ali da integral. Tá? E o que eu fiz? Esse 4 que estava lá dentro, né, do símbolo da integral, fica aqui do lado de fora. Ele é considerado a multiplicação pela constante 4. Então, pelas propriedades que são semelhantes à da derivada, sempre que tu tiver uma constante multiplicando uma função no cálculo de uma integral indefinida, essa constante vai ficar multiplicando a integral indefinida da função, que é o que eu estou utilizando aqui. E agora eu vou lá, ó, qual é a integral do cosseno de x? Vamos lá. Onde é que está a nossa tabela? Aqui, ó. Terceira fórmula ali, ó, a integral do cosseno de x é o seno de x mais uma constante arbitrária, né?
Então, a integral indefinida do cosseno, que é o que nos interessa em relação a x, é o seno de x. Então, eu vou lá e vou escrever. Agora, eu vou escrever o resultado. Vai ficar 4 vezes o seno de x mais uma constante de integração. Certo? Então, lembrem, né, que em qualquer caso desses que nós estamos fazendo, né, se a gente pegar o resultado, né, a gente pode fazer a verificação pegando o resultado e calculando a derivada. Né? Se eu pegar esta fórmula, 4 vezes seno de x, vamos colocar ali dentro do parênteses. A constante, a derivada é zero, né? Então não faz diferença. Ó, qual é a derivada do 4 vezes o seno de x? É 4, pelas propriedades da derivada, é 4 vezes a derivada do seno. Né? Vamos escrever aqui. Opa, faltou o seno de x aqui. Qual é a derivada do seno de x? É cosseno de x. Então, realmente, a derivada da função que tu encontrou dá 4 cosseno de x, que é o que tem que dar, é o que tem que acontecer, né, para que a integral indefinida realmente seja, tenha sido calculada corretamente. Né? Então, vejam, o que mais que a gente tem que trabalhar aqui para a gente se familiarizar com as fórmulas? Vamos olhar aqui, né, mais algum exemplo. Antes de passar para as técnicas de substituição, vamos pegar e inserir aqui, ó, uma integral que tenha mais de uma parcela. Vamos supor a integral de 2x ao quadrado mais 4 mais, digamos, o e na x. Então vejam, esta é uma integral, eu tenho 3 parcelas aqui, tá? Então, assim como no cálculo de uma derivada, né, quando a gente tem várias parcelas sendo somadas, né, a gente pode separar na derivada de cada uma delas, né, e depois somar os resultados, certo? Então aqui é a mesma coisa, ó. Eu posso escrever, ó, 2 vezes. Então, vamos usar as propriedades aqui. Depois, com o passar do tempo, né, a gente se familiariza com certas propriedades e até acelera um pouco o processo. Mas vamos fazer aqui, já que nós estamos no início do estudo, ó, todas as constantes eu vou escrever na frente do símbolo da integral. Essa é a primeira coisa que eu vou fazer. Vamos fazer o seguinte, vamos trocar o sinal aqui, ó, vou botar um sinal de menos, vou botar um número até fracionário aqui. Ó. Então vai ficar menos 1/3 vezes a integral do e na x. Então, sempre que a gente usa as propriedades, né, pessoal, a gente tem que tomar cuidado de escrever o dx em cada uma das integrais que a gente está calculando. Tá? Não tem sentido, por exemplo, eu escrever a integral de x2 só. Isso não faz sentido. Tá? Eu tenho que escrever a integral de x ao quadrado, do x2 ali, em relação a x, que é o dx. Depois é 4 vezes a integral do dx, menos 1/3 vezes a integral de e na x dx. Então aqui o que eu fiz foi usar as propriedades, né, da integral indefinida, separando, né, em 3 integrais, digamos assim, básicas. Né? Vou botar aqui na outra linha para a gente enxergar melhor. Ó. Opa! Você desculpe aqui, pessoal, que às vezes a gente acaba sendo meio afoito aqui. Ó, então vamos lá, vou fazer o seguinte, vou passar aqui para outra linha. Ó, então o que eu fiz? Ó? Separei. Então, agora aqui, ó, em cada uma dessas integrais que estão lá naquela tabela básica, eu vou aplicar a fórmula correspondente. Ó. Eu tenho aqui essa tabela. Integral de x na R, integral de dx e a integral do e na x que está lá na outra linha ali, ó, no número 9. Tá? Então, vamos lá. Vai ficar 2
eu vou usar o símbolo aqui da multiplicação, né? Depois a gente pode simplificar a escrita, né? Só para deixar claro para vocês aí que é uma multiplicação. Então vai ficar, vou fazer passo a passo aqui, tá? Depois vocês vão ver que isso pode ser otimizado, né? Mas a gente tem que fazer, né, o aprendizado por etapas. Então, x ao quadrado mais 1 sobre 2 mais 1 é a integral do x2 dx. Então, vejo que aqui eu já não escrevo mais o símbolo da integral. Tá? Essa primeira fração aqui, x elevado a 2 mais 1 sobre 2 mais 1, é a integral do x ao quadrado dx. Tá? Agora eu vou lá para a segunda parcela, 4 vezes. Qual é a integral de dx? Para quem tem dúvida, a integral de dx é x. X menos, aliás, menos 1/3, né? Qual é a integral de e na x? Vamos lá. A integral de e na x dx é e na x. Então eu escrevo ali. Integral de... e elevado a x mais c. Tá? Então esta aqui é a resposta a integral que eu estou procurando. Mas aí tem esse fator aqui que pode ser melhor escrito, realmente, fica mais bonito, né? Se eu melhorar a escrita daquele fator ali. Então vamos lá, vamos escrever de uma forma mais bonita. Vou achar para outra página que depois a gente organiza, tá? Só vocês desculpem, mas é assim, né? Então aqui, o que é x na 2 mais 1? É a mesma coisa que x ao cubo, né? Então a gente vai tirar e aqui, esse 2 mais 1 que aparece no denominador é o 3. Esse símbolo do vezes, eu posso passar o 2 ali para cima, ó. Fica mais bonito. Fica mais elegante, né? Então eu tiro esse 2 aqui. Esse vezes, eu posso omitir, né? Eu posso escrever assim, ó. Deixar esse 1/3 ou e na x sobre 3. Tá? É a mesma coisa. Se vocês quiserem escrever assim, ó. O e na x ali em cima, e elevado na x, e aí tu tira o e na x aqui. Então, essa é uma forma também que vocês podem utilizar, fica mais bonito, né? Fica uma coisa mais elegante e fica bem claro o entendimento. Então, lembrando, né? Não vou fazer aqui a verificação em todos os exercícios. Se vocês pegarem esse resultado e calcularem a derivada, vai dar 2x ao quadrado mais 4 mais e na x. Muito bem. Então vamos lá. Aí, pessoal, tem aqui exemplos que envolvem funções trigonométricas. Por exemplo, integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado é o arco cuja tangente é x. Então, por exemplo, vamos supor que eu queira calcular a integral vou botar um número aqui qualquer, 4 sobre 1 mais o x ao quadrado dx, né? Então, esse 4 é uma constante, ó, como eu disse para vocês, ele vai ficar multiplicando a integral de... de 1 sobre 1 mais o x ao quadrado. Não pode esquecer do dx. E aí tu procura lá, mas qual é a integral dessa expressão? A integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx. Vamos lá. Está aqui, ó. A integral de 1 sobre 1 mais x ao quadrado dx é o arco cuja tangente é x. Então tu vai lá e vai escrever. É 4 vezes o arco cuja tangente é x mais a constante c. Tá? Então, antes da gente seguir com outras fórmulas, deixa eu mostrar para vocês, vou fazer uma ilustração daquela situação que eu falei para vocês aqui, ó. Vamos pegar o site da Wolfram. Vamos lá no site da Wolfram. Ó, se escreve lá, Wolfram. No navegador. Opa, cadê? Aí direciona para wolframalpha.com, vocês dão enter ali.
vai aparecer esta linha de comando. Quer ver? Como é que vocês calculam a integral indefinida, né? Que a gente está calculando. Integrate x elevado ao quadrado. Tá? Ó. Ele vai interpretar que, se vocês não escreverem nada, que é a integral em relação a x. Ó. Integral de x ao quadrado de x ao cubo sobre 3. Tá? Ó, como é que é a integral do e na x? Isso é importante que eu falei para vocês. Vocês têm que saber escrever na anotação aqui do site. Então, é esp de x. Ó, tá vendo lá? Ó? A integral de esp de x é e na x mais uma constante. Tá? Então, na verdade, esse esp de x é uma notação particular desse site para a função exponencial e na x. Vamos botar ali uma fórmula que envolva a raiz quadrada. Ó. SQRT de x. Aí vai aparecer lá a integral da raiz quadrada, que é um caso particular de potência, né? Que x elevado a 1/2, a gente faz o cálculo e chega neste resultado aqui. Né? Aquele 1 sobre x na quinta, que nós vimos ali, ó. 1 sobre x elevado na quinta. Ó, tá vendo lá? Ó? Menos 1 sobre 4x elevado a 4 mais uma constante. Né? Então, esse é um recurso, né, que possibilita que as pessoas que conheçam como escrever, né, o cálculo pode usar para verificar um resultado, enfim. Tá? Então, é um recurso que hoje, né, ajuda as pessoas. De repente está numa dúvida, usa aqui o site, não tem problema. Aí tu pode verificar se tem algum erro no teu cálculo, né? Isso aí não tem problema. Tá? Muito bem. Agora vejam o seguinte. Vou mostrar um exemplo aqui de uma situação que vocês vão utilizar as fórmulas básicas com uma pequena adaptação. Vamos pegar aqui um exemplo bem simples. X mais 2 elevado ao cubo dx. Vamos supor que vocês têm que calcular esta integral aqui. Então, o que acontece, pessoal? Essa integral, vocês têm duas opções, tá? Uma delas é desenvolver essa potência, isso vai gerar muito esforço, vai gerar muito cálculo adicional, né? E a outra possibilidade, que eu vou apresentar aqui, é observar que esta função x mais 2 ao cubo é uma função composta, tá? Então, eu posso usar uma variável auxiliar u e transformar essa equação escrevendo que o u é 2. Tá? E aí eu vou calcular a diferencial de u. Nós vimos ali na primeira parte do curso, né? Lembra lá que a diferencial de u é a derivada desta função, que é x, vezes o dx. Então a diferencial de u é igual a diferencial de x. Tá? Então, como essas duas diferenciais são iguais, eu posso reescrever esta integral da seguinte forma. Ó, vou reescrever aqui. Ela vai, digamos assim, se transformar numa integral na nova variável, que é a variável u. Ó, então, este termo aqui é substituído pelo u elevado ao cubo, e o dx é substituído pelo du, porque eles são iguais, né? Já que a derivada da função envolvida ali é 1. E aí como eu disse para vocês, né, eu uso aquela fórmula da potência agora na variável u. Vejam que agora a diferencial que era originalmente dada na variável x, ela é escrita na variável u. Eu tenho que fazer a mudança aqui, ó, de u e du, tá? Então, vai ficar de acordo com a fórmula da potência, né, já que o expoente é 3. Aqui vai ficar, então, ó, o u elevado na 3 mais 1, né,
dividido por 3 mais 1, dividido por 3 mais 1, mais uma constante de integração, né? Ou seja, U elevado na 4 dividido por 4, mais C. Ora, quanto é que é o U? É x mais 2, né? Então, a resposta, como eu disse para vocês, né? Às vezes tem cálculos intermediários, a gente tem que escrever a conclusão. Quanto é que vale a integral? Vou copiar aqui de cima que fica mais fácil. Ó, esta integral, ela é calculada na variável x, então a resposta final tem que ser na variável x. Quanto é que vale o U que aparece ali? X mais 2. Então eu vou escrever, ó, o x mais 2 elevado na quarta potência dividido por 4 mais a constante de integração. Vou deixar minúsculo aí, não faz diferença, tá? Então vejam, o que eu fiz aqui foi o que é chamado de a técnica da substituição, né? Eu faço uma substituição intermediária, transformando a integral que é na variável x numa variável auxiliar U e calculo sempre a diferencial desta variável. Tá? Como é que é calculada a diferencial? É a derivada da função que tu está substituindo, no caso a derivada de x mais 2, que é 1, vezes a diferencial de x. Então nesse caso, as duas são iguais, não precisou fazer ajuste algum. Então esse aqui é o exemplo 1. Tá? Vamos mostrar um exemplo 2, em que tu vai precisar fazer um pequeno ajuste. Então vamos lá, vou botar aqui um exemplo de uma função bem conhecida de todos nós. A função exponencial e elevado na 4x dx. Vamos ver se eu consigo aumentar a fonte aqui para melhorar a visualização. Tá. Então veja, este exemplo é um exemplo bem ilustrativo desta situação que eu falei para vocês que é necessário fazer um pequeno ajuste, tá? Por quê? Porque se tivéssemos aqui nessa integral a função e na x, a resposta seria direto e na x. Mas eu não tenho e na x, eu tenho e na 4x. Então eu vou fazer a inserção da variável auxiliar U igual a 4x. Tá? E aí eu calculo a diferencial de U, que é a derivada da função, que é 4, vezes o dx. Tá? Então o que acontece? Aí tem autores que sugerem formas diferentes de escrever o desenvolvimento. Quando a diferencial, que é o que a gente está vendo nesse exemplo, é o resultado de uma constante multiplicada por dx, é possível fazer um cálculo de divisão por 4. Então, tu pode escrever o dx, né, isolando o dx, digamos assim, tá? Tu vai escrever que o dx é igual ao du dividido por 4. Tá? Isso é possível quando a diferencial é quando a derivada é uma constante. Então, o que vai acontecer? Vamos lá. Vejam o que vai acontecer com a integral própria. Vamos botar lá na outra página, vai ficar mais confortável. Ó. Eu pego essa integral aqui, ela vai ser reescrita da seguinte forma. Ó. Primeiro eu escrevo o símbolo da integral indefinida, porque eu não calculei a integral ainda, né? Então, o que é o e na 4x? Eu vou substituir o e na 4x por e elevado na variável u. E o dx eu vou substituir por du sobre 4. Opa, não ficou bom isso aqui. Então, eu vou alterar aqui. Vou botar um sinal de vezes aqui para ver se ele... Agora sim, ficou melhor assim. Ó, então, o e na u representa a quantidade e na 4x e o du sobre 4 é igual ao dx. Então, agora o que eu tenho aqui, né, pessoal? Eu tenho uma divisão por uma constante. Pelas propriedades da integral indefinida, essa divisão por 4 ela pode ser escrita desta forma aqui. Ó.
Então vai ficar integral de E. Opa, vamos botar ali o símbolo do expoente. Ó, vai ficar integral do E elevado na U vezes o DU, tá certo? E agora, como eu disse para vocês, ó, quando eu tenho a integral na variável U e a função escrita na variável U, é a mesma coisa que se fosse a letra X. Então vai ficar 1/4 de E na U mais a constante de integração, certo? Então a conclusão, né, lembrando que a resposta deve ser sempre dada na variável original, é que esta integral aqui, a integral indefinida de E na 4x dx, é igual a 1/4 de... Quanto é que é o E na U, né, pessoal? É E elevado na 4x. Eu substituo o U pela sua definição original e concluo, então, que esta é a integral indefinida do E na 4x dx. Então, vamos lá, vou fazer a última verificação aqui, ó, né? O que vai acontecer aqui? Tu tem que calcular a derivada deste resultado, né? Vamos inserir o resultado aqui, 1/4 de E na 4x. Por isso que é importante, né, a gente ter em mente as regras de derivação. Como é que a gente calcula a derivada desta função? A constante 1/4 vai multiplicar a derivada de E na 4x, que é a própria função E na 4x vezes a derivada do expoente, que é 4. Né? Isso aqui é uma função exponencial, não vamos confundir com a regra da potência. O 4 dividido por 4 dá 1, sobra E na 4x, né, que é o que tem que dar, certo? Então, né, isso comprova que realmente este resultado está correto, porque a derivada de E na 4x sobre 4 é E na 4x. Vocês podem deixar escrito assim, ó, né, ou até, pode escrever, como eu disse para vocês, né, a questão de estilo, isso é irrelevante, tá? Mas eu vou registrar aqui porque... né, todos os detalhes são importantes. Ó. Então, vocês podem, se quiser, escrever essa divisão por 4 assim. Né? É a mesma coisa. Tá? Então, assim, pessoal, só para a gente concluir aqui e eu passar algumas orientações para vocês, eu vou encerrar por aqui o conteúdo da aula de hoje, ó, observando que aqui no livro, né, deixa eu tirar essa coisa aqui. Aqui no livro, vocês têm exemplos ainda resolvidos com essas propriedades básicas, ó. Né, e aqui já tem exemplos, então, com outras expressões, né? Então é bom vocês se familiarizarem com estas fórmulas, tá? Aos pouquinhos, né? Isso é uma coisa que vocês têm que ir trabalhando para se familiarizar com a notação. Né? Aqui, então, tem alguns exercícios, né, que eu já indiquei lá junto do plano de ensino. Né? Então, procurem fazer os exercícios para vocês verem assim, ó, às vezes tem uma diferença, ó, por exemplo, aqui, ó, ele calcula, escreve todas as integrais na variável x, praticamente, né? Daqui a pouco tem uma integral lá na variável y. Isso não interfere, tá, pessoal? As fórmulas são as mesmas. Tá? Então procurem pensar dessa forma, que o que interessa é a fórmula e não a letra que a gente utiliza para representar lá na fórmula. Tá? Então vou interromper aqui. Então, passando as orientações, né, do trabalho, tá, pessoal? Vocês vão receber, então, as instruções, né, por escrito, com, primeiro, o trabalho em dupla. Vocês podem desenvolver o trabalho, né, escrito à mão e tirar uma foto e gerar um PDF. Tá? Lá no Moodle, o trabalho, a sala de entrega estará configurada para aceitar trabalhos em formato PDF. Tá? Por que isso? Tem uma justificativa, tá? Não é porque eu gosto, eu acho mais bonito. Não, não é isso. É que eu tive problemas no semestre passado com outros tipos de arquivo,
pessoas mandavam o arquivo JPG e outros formatos, e eu aqui na minha máquina, por razões que eu não sei qual explicar, e também não tenho nenhum motivo para me preocupar com isso, não conseguia abrir o arquivo, né? Então os alunos ficavam com zero e ficavam me questionavam, professor, o senhor me deu zero? Não, eu não consegui visualizar o arquivo, né? E agora no PDF isso não aconteceu, tá? Então o PDF é mais seguro, né? Tanto para vocês quanto para mim. Então o que eu sugiro, né, para os alunos que eu fui aprendendo também? Gera o PDF, tem um aplicativo que chama Can Scanner, né? Tu gera o PDF com esse Can Scanner, ou outro aplicativo que vocês conheçam, tá? A própria impressora virtual aqui, a própria impressora do Word, por exemplo, ele tem uma opção de gerar em PDF, né? Algumas versões de Word ou outros processadores, tá? Então, enfim, vocês podem tirar uma foto, mandar para lá, abrir no Paint, por exemplo, e salvar como PDF, tem várias opções, tá? Eu tenho iPhone, né? Acho que a maioria também deve ter, e eu uso que é I Love PDF, que ontem eu fiz semestre passado, eu fiz de álgebra contigo. Uhum. Daí eu baixei esse aplicativo e ajuda muito, porque tu só tira uma foto e ele já escaneia. Sim, sim. Boa dica, Matheus. É um bom depoimento. Ele acho que, né, outros alunos tiveram alguns probleminhas, então é bom já, né, se informar aí, vocês podem conversar entre si, se informar, né, para já testar isso, né? E o trabalho, vai ter instrução lá, esse primeiro trabalho vai ser feito em dupla, tá? Claro que aí vocês combinam, né? Se vocês vão fazer em dupla, combinem com um colega, que é que vai entregar, não precisa os dois da dupla entregar, né? Basta um arquivo e lá dentro do trabalho tem o nome dos dois, o João e o Pedro, tá? Aí o nome completo, certo? O nome completo é importante, tá? Porque no semestre passado, por exemplo, eu tinha 4 alunos chamados João, né? E aí eles escreviam só o João lá em cima. Eu não sabia qual era o João, eu tinha que ficar perguntando, né? Então, para não causar confusão, pessoal, coloque o nome completo lá, tá? Aí não tem possibilidade de haver confusão. E o que mais que eu queria dizer para vocês? Então, eu indiquei exercício do livro, né? Página tal, número tal. Então, vocês vão pegar lá os dados daquele exercício, né? E apresentar o desenvolvimento. Né? Vocês não precisam escrever o enunciado, porque eu já sei qual é o enunciado do exercício. Vocês vão pegar os dados, né? Muita atenção ao pegar os dados ali, apresenta o desenvolvimento todo de maneira organizada, né? Usando a anotação que foi utilizada nas aulas, certo? Vocês podem, por exemplo, a minha sugestão, né? Escreve ali numa folha de caderno, tá? Usa o celular para gerar uma foto, né? Depois gera o PDF, aí visualiza antes, ficou legível, né? Dá uma olhadinha, bota no próprio computador, pede pro teu pai, pra tua mãe, um amigo teu, um amigo, o que tu acha? Tá legível isso aqui? O professor vai enxergar, daí eles vão, tá legível, beleza, pode mandar, tá? Acho que é uma boa forma de vocês, né, ficarem mais seguros de que o arquivo vai estar legível aqui para mim. Geralmente, né, em formato PDF, eu não tenho problema, mas se for escrito a lápis, por exemplo, muito fraquinho, né? Aí fica difícil, tá? Então procurem, se for escrever a lápis ou a caneta, fazer uma letra bem forte, assim, para... Se você quiser usar um gráfico, por exemplo, né, naquela parte lá da diferencial, da aproximação linear, vocês podem fazer um gráfico lá do Wolfram, né? Vocês lembram que nós vimos lá alguns exemplos, e fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? Não tem problema nenhum. O que mais? Se for usar calculadora, vamos supor que eu peço calcular um valor aproximado lá de uma raiz quadrada, tá? Usem com 2 casas decimais, é suficiente, uma aproximação, ou seja, qualquer outra função. Qualquer que seja a função, 2 casas decimais tá bacana para nós aqui, tá? Então, até terça-feira, tá? São 2 questões, dá tempo tranquilo, vocês têm final de semana, tá? É bem tranquilo, tá? É mais para ver se vocês estão acompanhando aí, né? E procurem, então, acessar os materiais, os textos de apoio estão ali, certo? Vocês podem conversar aí, venham formar os grupos, as duplas, conforme aí as afinidades de vocês ou qualquer outra combinação que vocês façam, não tem problema, tá? Acho que é isso. Alguma pergunta, pessoal? Tudo certo. Tem alguma sugestão aqui?
sim, o trabalho pode ser individual, tá? Se vocês, né, a minha sugestão de fazer em dupla, né, é para que vocês tenham essa possibilidade aí de troca de ideias e tal, né? Um faz a pergunta para o outro e tal, mas se vocês preferem trabalhar de modo individual, né, e para esse trabalho existe a opção de fazer em dupla, né? Mais adiante vão haver alguns trabalhos, né? Eu lembro lá no plano de ensino está detalhado isso, tem algumas atividades que realmente serão obrigatoriamente individuais, certo? Esta não, essa vocês podem fazer em dupla, mas, né, aí depende da organização de vocês. Então é isso, pessoal. Eu vou ficar por aqui, né? Eu vou depois, até não sei, eu vou aproveitar aqui. Quem é que acessou os vídeos? Como é que tá? Vocês estão conseguindo rodar o vídeo? Teve algum problema? Ou tá tudo certo lá com a visualização dos vídeos? Quem é que pode? Tudo certo. Tudo certo? Uhum. Tá. Então, beleza. Ficamos por aqui hoje. Agradeço aí a participação de vocês. Tá? Continuamos semana que vem. Terça-feira tem aula. Tá? É a data de entrega do trabalho, mas a entrega é uma coisa independente da aula. Tá bom? Bom final de semana. Bons estudos para vocês. Valeu.